Imagina você, um cidadão romano no ano de 150 DC. Você olha ao redor e vê estradas de pedra que cruzam continentes, aquedutos trazendo água fresca de montanhas distantes e um exército que nunca perde. Para você, Roma não é apenas um governo, Roma é um mundo. Mas a mesma coisa sentia um mercador na China da dinastia Han, ou um vizir no auge do Império Otomano. A ideia de que aquilo tudo poderia acabar um dia era ridícula. Era como imaginar que o sol não nasceria amanhã. Mas a história, ela é implacável. E ela nos ensina uma lição que a gente insiste em ignorar. Todo gigante tem um prazo de validade. Roma caiu. A China Han se desintegrou em 3 reinos. Os mongóis, que conquistaram mais terra do que qualquer um na história, sumiram dos mapas. E os poderosos otomanos, o terror da Europa, terminaram como o homem doente do continente. A grande pergunta não é como eles caíram, mas por que todos eles caíram quase do mesmo jeito. Olá, viajantes! Eu sou Augusto Silva, professor de História, e sejam muito bem-vindos ao Viagem na História. Hoje, nós não vamos decorar datas de batalhas, nós vamos fazer uma autópsia. Vamos colocar 4 superpotências nas mesas de operação e descobrir as 3 doenças crônicas na economia, na política e nos quartéis, que mataram esses impérios de dentro para fora. E olha, esse é um dos roteiros mais completos que fizemos aqui. Se você gosta de história, analisada com profundidade, sem aquela pressa de vídeo curto, já confere a sua inscrição no canal e principalmente ativa o sininho. O YouTube não avisa todo mundo, então garante que você vai receber a notificação da nossa próxima viagem. Feito isso, então pega o seu passaporte e bora pra história. Para o nosso diagnóstico, escolhemos 4 pacientes que representam o auge do poder humano em suas épocas. Primeiro, Roma, o império que padronizou o Ocidente. Do direito à arquitetura, eles criaram a base do que a gente chama de civilização na Europa. Segundo, a dinastia Han, contemporânea de Roma. Eles consolidaram a identidade chinesa, tanto que até hoje na China, a etnia majoritária se chama Han. Eles inventaram o papel e estabeleceram a rota da seda. Terceiro, o Império Mongol, a tempestade que veio das estepes. No século XIII, eles criaram o maior império de terras contínuas da história, da Coreia até a Polônia. Tudo obedecia ao Grande Khan. E quarto, o Império Otomano, a superpotência islâmica que derrubou Constantinopla e durou mais de 600 anos, controlando o coração do mundo, entre Europa, Ásia e África. O que espanta é a semelhança nos sintomas. Muitos historiadores gostam de culpar os bárbaros, dizem que Roma caiu porque os germanos invadiram. Mas pensa comigo, Roma enfrentou invasões por séculos e sempre venceu. Por que de repente eles perderam? A verdade é que impérios não morrem assassinados, eles cometem suicídio. É um câncer interno, lento, que começa no cofre, passa pelo palácio e termina no campo de batalha. Vamos começar pelos órgãos mais sensíveis de todos, o bolso. O Napoleão dizia que um exército marcha sobre seu estômago. Eu digo que um império marcha sobre o seu tesouro. No caso de Roma, a gente consegue ver a morte chegando analisando uma única moeda, o denário. No auge do império, essa moeda tinha 98% de prata pura. Era dinheiro de verdade. Mas manter o império daquele tamanho custava uma fortuna. Eram 300 mil soldados, estradas, fortificações e a farra dos imperadores. Quando as conquistas pararam, ou seja, quando o saque de ouro estrangeiro acabou, a conta parou de fechar. Os imperadores começaram a fazer o que os governos irresponsáveis fazem até hoje: imprimir dinheiro. Eles recolhiam as moedas de prata, derretiam, misturavam com cobre e cunhavam novas moedas, com o mesmo valor na face, mas com menos prata. Para vocês terem uma ideia, no século III, o denário tinha apenas 5% de prata. Era uma moeda de cobre pintada. O resultado? Hiperinflação. O preço do trigo subiu 1000%. O soldado que recebia em moeda podre parou de ser leal ao Estado e passou a saquear o próprio cidadão romano. Na China Han, o cenário foi idêntico, mas com um agravante: a corrupção fundiária. Para pagar a corte luxuosa, o governo aumentou os impostos sobre os camponeses. Os pequenos agricultores endividados tinham que vender suas terras para os grandes latifundiários e virar servos. O detalhe é que os grandes latifundiários tinham amigos na corte e conseguiam isenção de impostos. Ou seja, quem tinha dinheiro não pagava, e quem pagava não tinha dinheiro. Isso gerou fome, que gerou a famosa revolta dos turbantes amarelos.
milhões de camponeses achando que o imperador tinha perdido o mandato do céu, porque não conseguia garantir o prato de comida. É impressionante como a história econômica ela parece cíclica, né? A gente vê os mesmos erros se repetindo há 2000 anos. Se você está curtindo essa viagem mais profunda, deixa seu like aí aqui embaixo. Isso avisa para o YouTube que esse tipo de conteúdo denso tem valor e ajuda a gente a continuar produzindo. Já para os otomanos e mongóis, a facada econômica veio de fora. Os otomanos eram os donos do pedágio. Se você quisesse pimenta ou seda na Europa, tinha que pagar imposto para o sultão. Eles ficaram ricos e preguiçosos com isso. Mas quando Vasco da Gama contornou a África e Colombo chegou na América, o jogo virou. O comércio global mudou de endereço, saiu do Mediterrâneo e foi para o Atlântico. Os otomanos ficaram sentados em cima de uma pilha de ouro que parou de crescer. E sem dinheiro novo entrando, a inflação da prata vinda da América destruiu a economia deles. O império começou a asfixiar. Agora, quando a economia vai mal, você precisa de liderança firme, um estadista. Mas parece que existe uma lei de Murphy histórica. Na hora da crise, é sempre um louco ou uma criança que está no trono. A segunda doença mortal é a paralisia política. Em Roma, o problema era a sucessão. Eles nunca definiram uma regra clara. O imperador morria e quem assumia? O filho, o general mais forte, quem pagasse mais? No século III, isso virou piada. Tivemos a crise do terceiro século. Em 50 anos, Roma teve 26 imperadores. A maioria foi assassinada. A guarda pretoriana, que deveria proteger o imperador, chegou ao ponto de leiloar o trono, literalmente. Eles subiram no muro do quartel e gritaram: "Quem dá mais para ser César?" Um rico chamado Didio Juliano comprou o império. Ele durou 66 dias até ser morto. Os mongóis caíram na armadilha da família. Para eles, o império era a propriedade do clã. Quando Gengis Khan morreu e depois o seu neto Kublai, os herdeiros começaram a brigar pela herança. Tivemos a Guerra Civil Toluída, irmãos lutando contra irmãos. O império se partiu em 4 pedaços rivais que guerreavam entre si. A Horda de Ouro na Rússia virou inimiga do Ilkhanato na Pérsia. A força dos mongóis era a unidade. Quando a unidade acabou, eles viraram apenas mais um reino brigando por fronteira. Mas o prêmio de pior sistema político vai para os otomanos. No início, eles tinham uma regra cruel. O sultão que assumia mandava estrangular todos os seus irmãos. Isso evitava a guerra civil. Era brutal, mas garantia que só o mais forte e esperto sobrevivesse. Mas no século XVII, eles acharam isso desumano e criaram o sistema de Kaf, a gaiola dourada. Os príncipes não eram mais mortos, mas ficavam presos em um apartamento no harém a vida inteira, vigiados, sem contato com o mundo exterior. Imagina o resultado quando o sultão morria. Eles tiravam da gaiola um homem de 40 anos que nunca tinha governado nada, nunca tinha liderado um exército, muitas vezes estava mentalmente instável. Para vocês terem noção do desastre, um desses sultões criados na gaiola, Ibrahim, o louco, ele era tão paranoico e desconectado da realidade que, segundo as crônicas, num ataque de ciúmes, mandou colocar todo o seu harém, 280 mulheres, dentro de sacos com pedras e atirou no Estreito do Bósforo. Ele também tinha o hábito de jogar moedas de ouro para os peixes do palácio enquanto o povo passava fome. Esse era o homem que comandava uma das maiores máquinas militares da Terra. Agora eu quero jogar a batata quente na mão de vocês. Se você tivesse que escolher o destino do seu país, o que seria menos pior? A anarquia militar de Roma, onde qualquer general pode dar um golpe e virar ditador, ou a gaiola dourada dos otomanos, onde a sucessão é pacífica, mas o líder pode ser totalmente maluco? Pensa bem e comenta aqui embaixo, anarquia ou gaiola? Quero ver quem ganha essa eleição do caos. O império rico e mal governado ainda consegue sobreviver se tiver um exército imbatível. Mas a terceira doença ataca justamente a defesa. Em Roma, aconteceu a barbarização do exército. Como o cidadão romano não queria mais lutar, o salário era ruim por causa da inflação, o império começou a contratar as próprias tribos invasoras como mercenárias. Chegou ao ponto em que o exército romano era composto por godos, vândalos e francos. Eles não lutavam por Roma, lutavam pelo soldo. Quando o pagamento atrasava, eles saqueavam a cidade que deveriam proteger. O porteiro virou o dono da casa. Nos otomanos, a história é fascinante. A tropa de elite deles, os janízaros, tinha a tradição curiosa ligada à comida. Os oficiais tinham patente com nomes de cozinha, e o símbolo máximo de cada regimento era o seu enorme caldeirão de cobre, onde faziam a sopa. Quando os janízaros queriam se rebelar, geralmente porque queriam mais dinheiro ou não queriam modernizar as armas, eles marchavam até o pátio do palácio e viravam o caldeirão de cabeça para baixo. Esse gesto, virar o caldeirão, fazia qualquer sultão tremer. Os janízaros ficaram tão poderosos que vetavam qualquer modernização militar. Enquanto a Europa adotava baioneta e artilharia leve, os janízaros insistiam nas armas antigas. Eles viraram uma máfia armada que impedia o império de evoluir. E por fim, os mongóis.
o exército mais letal da história em campo aberto. Mas eles falharam miseravelmente quando a geografia mudou. Quando tentaram invadir o Vietnã, a cavalaria atolou na lama e nas florestas tropicais. Os vietnamitas usaram táticas de guerrilha e estacas de madeira escondida nos rios para furar os cascos dos barcos mongóis na Batalha de Bac Dang. E no Japão, por 2 vezes, a frota mongol foi destruída por tufões, que os japoneses chamam de kamikazes, o vento divino. Os mongóis provaram que eram invencíveis a cavalo, mas a natureza e a falta de adaptação a terrenos difíceis quebraram a aura de invencibilidade deles. E sem vitórias constantes para pagar o soldo com saque, a lealdade das tribos evaporou. Então, o que a gente aprende com a autópsia desses gigantes? A resposta é que nenhum império cai apenas porque foi empurrado. Para um bárbaro derrubar Roma, ou para a Europa superar os otomanos, o gigante já precisava estar de joelhos. É uma equação matemática cruel que se repete. Primeiro, a economia quebra, gastos excessivos, inflação, impostos abusivos. Segundo, a política apodrece, elites desconectadas, corrupção, líderes fracos ou loucos. Terceiro, o militar falha, mercenários desleais, atraso tecnológico, arrogância. Quando esses 3 fatores se alinham, basta um empurrãozinho. Pode ser uma seca, uma peste ou uma invasão. A estrutura desmorona e o mundo muda. E aí, viajante? Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte da minoria que realmente quer aprender e não só passar o tempo. Esse roteiro deu um trabalho de pesquisa para cruzar todos esses dados. Então, agora é a sua vez de fortalecer a nossa comunidade. Primeiro, deixa o seu like, é de graça. Segundo, clica no se inscrever-se, ativa o sininho. Sério, clica no sininho, galera, senão o YouTube não te mostra o próximo vídeo. Agora, se você quer apoiar o canal financeiramente pra gente continuar produzindo documentários densos assim, você pode usar o botão de Valeu Demais aqui embaixo. Ou, se preferir, pode mandar o Pix com qualquer valor. A chave tá na descrição do vídeo. Isso ajuda a manter as luzes acesas e a edição em dia. Mas não vai embora ainda. A gente falou de impérios caindo, mas e o Brasil? Para entender quem realmente mandava no nosso país e quem ficava fora, você precisa assistir a esse vídeo aqui, Cidadania no Brasil. Lá eu explico quem podia votar e quem era deixado de fora do nosso império. Clica aqui agora que eu tô esperando você lá. Obrigado pelo apoio, um forte abraço e fui!